A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os filhos de Deus devem ser misericordiosos, porque a misericórdia é uma virtude inerente dos filhos de Deus, porque Deus é amor, e quem ama anda em misericórdia, age com misericórdia com o seu próximo. Porque as Escrituras Sagradas dizem que Deus é o Pai das misericórdias. Então, se Ele é o Pai das misericórdias, nós, como filhos dele, devemos também sentir, viver em misericórdia com o nosso próximo. Porque Jesus, em Lucas, diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então devemos amar os nossos inimigos, emprestar sem esperar receber de volta. E ele diz aqui: porque grande será o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Então, assim como o nosso Deus é misericordioso, também devemos ter misericórdia das pessoas. Não apenas dos bons, mas principalmente dos maus, daqueles que erram, daqueles que falham conosco. Devemos ter misericórdia dessas pessoas. Se nós agirmos com falta de misericórdia, com falta de perdão, com falta de amor, nós também colheremos da mesma medida aquilo que nós estamos plantando. Porque para nós recebermos de Deus, nós temos que semear no Espírito de Deus. Senão nós não podemos receber das suas bênçãos, das suas promessas, se nós não andamos em amor e em misericórdia. Porque a Bíblia diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, logo após Jesus dizer que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, com toda certeza Ele nos dará coisas boas. Ele prossegue dizendo: então, pois, tudo que vocês querem que os homens façam para vocês, façam vocês primeiro aos homens. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais já nos pertencem em Cristo. Mas para que possamos andar nessas bênçãos, receber das promessas do Pai, nós precisamos também frutificar no amor, andar em amor, para que possamos receber do nosso Deus aquilo que já nos pertence. Porque Paulo também diz assim no capítulo 5 aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas para ser imitador de Deus, imitadores de Deus, como Paulo está dizendo, ele está se referindo aos últimos versículos do capítulo 4, quando ele disse assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós imitamos Deus quando nós perdoamos, agimos em amor, com misericórdia, da mesma maneira que o nosso Pai também nos perdoou. E como que Deus nos perdoou? Esquecendo das nossas transgressões, porque Ele disse que Ele apagou os nossos pecados, as nossas transgressões, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Então, quando Paulo está dizendo que devemos perdoar como Deus nos perdoou, significa que devemos também esquecer o prejuízo, o dano, o sofrimento que algumas pessoas nos causaram.
e devemos prosseguir o caminho, a carreira que Jesus nos deu. Ele nos elegeu e nos designou para darmos frutos, para cumprirmos com o chamado dele, com o ministério que ele deu a cada um de nós. Então, para isso, devemos deixar para trás todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corrermos com perseverança a fim de cumprirmos o propósito, o chamado, o ministério que ele nos deu. Também a Bíblia diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, nisto são conhecidos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que pratica injustiça é do diabo, não é filho de Deus. Aquele que não sente a dor quando erra o pecado, mas peca deliberadamente, esse não é filho de Deus. E também aquele que não ama seu irmão. Então vejamos como amar, perdoar, agir em misericórdia, isso é inerente, faz parte da nossa natureza de filhos, porque fomos gerados pelo Espírito Santo, gerados por Deus, e por isso devemos andar da mesma maneira que Jesus Cristo caminhou. A Bíblia diz isso, que aquele que diz que está em Cristo deve andar também como ele mesmo andou. E quando nós fazemos isso, João diz no capítulo 3 da primeira carta que o nosso coração não nos condena. E ele diz assim que quando o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E tudo o que pedimos a ele, receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse, que nós nos amemos uns aos outros. Então, quando nós andamos em amor, nós temos confiança diante de Deus. O nosso coração não nos condena e por isso nós podemos pedir crendo que já alcançamos as petições que fizemos a Ele. Pedro também diz que os maridos devem amar as suas esposas e tratá-las com dignidade, como parte mais frágil, porque elas são herdeiras juntamente conosco da graça divina, da graça da vida, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então, quando nós andamos em amor com o nosso cônjuge, agimos com misericórdia, não ficamos jogando no rosto do nosso cônjuge os erros dele, né? Quando nós não acusamos, apontamos o dedo, mostrando, jogando em rosto sempre as falhas das pessoas. Quando nós andamos em amor, em nosso lar, com a nossa família, as nossas orações, elas são recebidas diante do Pai. Mas se nós não andarmos em amor, não honrarmos o nosso cônjuge, então as nossas orações serão interrompidas. É isso que a Bíblia nos ensina e devemos levar a sério, porque Tiago também diz que aquele que não age em misericórdia também não recebe misericórdia da parte de Deus, porque Deus resiste os soberbos, porém dá graça aos humildes. Então nós devemos agir com misericórdia para que também o nosso Pai haja com misericórdia conosco. Porque também Jesus disse que aquele que perdoa tem também os seus erros perdoados pelo Pai. Mas aquele que não perdoa também não tem as suas faltas perdoadas. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça
receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Nesses 21 anos de caminhada com o Senhor, eu já vi muita gente cometer os mesmos erros de outras pessoas por acusarem, por julgarem as pessoas em determinadas falhas, em determinados pecados, por não agir com misericórdia e acabarem caindo nos mesmos erros que aquelas pessoas que foram julgadas caíram. Então, quando uma pessoa não tem compaixão, mas aponta o dedo para julgar o próximo em um pecado e não se arrepende desse erro, ela acaba caindo, falhando no mesmo erro, no mesmo pecado do outro, por não ter tido misericórdia do seu irmão. Isso é muito sério. Paulo está dizendo aqui que aquele que comete injustiça receberá como troco a mesma injustiça feita. E para isso não há acepção de pessoas. Veja que Paulo, pregador da graça, está dizendo para os colossenses que nós servimos ao Senhor e por isso devemos agir com amor, com misericórdia, para não colhermos o mesmo fruto, colhermos da mesma semente que estamos plantando. Deus te abençoe, fortaleça o teu coração com amor, com paz, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5. Então o amor de Deus já está dentro do seu coração, no seu espírito, porque você é um filho de Deus. O que nós precisamos agora é colocar em prática, é ouvir a respeito dessas coisas, é falar com amor, agir em amor, para que possamos colher também da parte do Senhor e da parte dos homens aquilo que nós estamos plantando. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.